Se forem melhor, né? Glórias a Deus por isso. Mas se eles aprenderem pelo menos e viverem pelo menos conosco, eu creio que já é alguma coisa. Mas nós também fomos chamados por Jesus para ser discípulos de Jesus, para viver como Jesus viveu. Não vai ser fácil viver como Jesus viveu, mas pelo menos nós precisamos demonstrar que nós somos discípulos de Cristo Jesus. As pessoas precisam ver algo de Cristo em nossa vida. E até eu já contei para os irmãos aqui, aquele fato do reverendo Jonas Dias Martins, pastor lá do Paraná, da primeira igreja, que ele visitava o hospital de câncer, E um dia ele passou em frente a uma porta, não parou e foi, seguiu. Aí as crianças que estavam naquele apartamento saíram daquele cômodo, gritando, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. E foram lá e agarraram a perna dele, Ele era um pastor negro, com 2 metros de altura, e as crianças vendo Jesus nele, Pode assustar um pouquinho, Mas aí ele disse para as crianças, ele olhou para as crianças, mas eu não sou Jesus. Aí as crianças disseram para ele, mas o Senhor se parece com Jesus. Então não importa o seu tamanho, não importa por onde você anda, você é discípulo de Cristo Jesus, e discípulo para fazer discípulo de Cristo Jesus. Então as pessoas precisam ver que tem algo diferente em você, tem algo de Jesus em você, e isso faz toda a diferença para você e para as pessoas com as quais você convive. E aí nós cumprimos o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, Porque essa é a nossa responsabilidade, e também privilégio. Responsabilidade, porque se não fizermos, a palavra do Senhor Deus diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho, Responsabilidade, Mas privilégio, porque naquele dia, quando nós nos encontrarmos com o Senhor, nós vamos poder ouvir, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, entra para o gozo do teu Senhor, E aí você vai entrar os portais assim, cantando glórias, aleluias, hosana, Porque Cristo veio e lhe alcançou com a sua graça maravilhosa. Hoje, como nós temos o culto de sexta-feira, que será o culto da Sexta-feira Santa, E nós vamos estar falando a respeito daquilo que Jesus passou na sexta-feira. E nós não teremos culto na quinta-feira, nos lares, porque nós vamos estar aqui na sexta-feira. E vamos mandar para os líderes, desses grupos, porque cada um vai dirigir uma parte do culto na liturgia de sexta-feira. Nós teremos louvor e cada grupo estará participando aqui no culto de sexta-feira, nosso culto da Sexta-feira Santa. E então, como nós vamos já participar na sexta-feira a respeito disso, eu peguei um texto que também faz parte da sexta-feira, porque hoje nós vamos falar sobre a sexta-feira, mas que caminha em paralelo com Jesus, os acontecimentos de Jesus ali naquela noite. É o texto que fala a respeito de Pedro. E Mateus registra, e os outros evangelhos registram a respeito de Pedro. Quando Pedro passou por aquele caminho que ele precisava passar, de provação, para que ele, olha só, é interessante essa fala, para que ele pudesse negar a Jesus. Não é para que ele pudesse não negar a Jesus, mas é para que ele pudesse negar a Jesus. Porque Jesus tinha dito para ele que ele ia negá-lo 3 vezes. Ainda que ele estivesse pensando em não fazer, ainda que ele estivesse se preparado para não fazer, mas aconteceu na vida dele. E foi para que ele pudesse descer ali alguns degraus. Pedro, um pouquinho sobre ele, foi aquele discípulo que sempre esteve ali do lado de Jesus, Ele sempre quis servir de forma que ele pudesse inspirar os outros a servir como ele,
levar os outros a defender Jesus como ele, né? Ele queria sempre ser um servo pronto em todos os momentos e para todas as horas ali para Jesus. E por isso muitas vezes ele foi um servo precipitado. Ele fez algumas coisas que Jesus teve que repreendê-lo, né? Quando nós recebemos alguma repreensão, às vezes nós ficamos meio chateados, meio tristes, né? Mas Jesus repreendeu Pedro várias vezes. Inclusive, olhou para ele e falou assim: arreda de Satanás. Já imaginou alguém falar isso para você? Hã? Porque ele falou: não é sua essa palavra, isso é do diabo esse negócio que você está falando aí. Hã? Mas ele continua ali junto com Jesus, ele continua ali do lado de Jesus. Ele não ficou triste, angustiado, chateado por Jesus ter falado com ele daquela maneira, porque ele teve que dizer, né: Senhor, para onde nós vamos? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna, né? E Mateus, amados irmãos, faz um relato muito profundo sobre este momento na vida de Pedro. Um relato não para expor Pedro, né? Mas para mostrar que a palavra do Senhor nosso Deus é uma palavra fiel e ela se cumpre. Aquilo que Deus determinou, ela se cumpre. Pode você crer nessa palavra, né? E Mateus vai mostrar Pedro descendo os degraus que ele precisava descer, né? 3 degraus que ele precisava descer para dizer realmente: Jesus, o Senhor tem razão. Abra sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, do 69 ao 75. Mateus, capítulo 26, do 69. Pedro nega Jesus. Assim está registrado na palavra do Senhor nosso Deus. Pedro estava sentado fora do pátio. Uma empregada se aproximou e lhe disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos e disse: não sei o que você está dizendo. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada, que disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço esse homem. Pouco depois, aproximando os que estavam ali, disseram a Pedro: com certeza, você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante, o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Senhor, nós queremos ouvir a sua palavra e queremos que o Senhor fale conosco aqui nesta noite, que o Senhor nos edifique através da sua palavra, como o Senhor edificou a vida de Pedro. Nós te pedimos, Pai, que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Jesus está preso, sendo julgado, e Pedro está rondando. Pedro está ali passeando, contemplando, querendo saber o que acontece com Jesus, mas de longe. Ele teve que descer alguns degraus para compreender, né, aquilo que Deus tinha para ele. Primeiro ele desceu o primeiro degrau para ele descer, né, foi o degrau da sutil negação, né? Uma negação assim bem sutil, né? De forma assim que, como faz aquele desenho, né? Saída pela direita, né? E ninguém me vê e eu não estou aqui e ninguém me viu. Vou embora. Uma negação branda, uma negação leve, né? Aquela que pode acontecer comigo e com você aí no dia a dia, né? No momento de descontração, né?
quando alguém pergunta para você: ah, você é evangélico? Você é cristão? Você é servo do Senhor? E você engole, né, seco, dá uma olhada assim para os lados, né? E fala assim: ah, eu sou. Ah, você frequenta a igreja tal, né? Aí diz: sim, eu frequento a igreja, eu vou na igreja, né? Assim, amados irmãos, estava Pedro nessa ocasião aqui. No verso de número 69, né? Diz assim: uma empregada se aproximou e disse a ele. Veja bem, uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Né? De onde será que tinha surgido aquela pessoa? Ninguém esperava que aquela menina, aquela mulher fosse fazer alguma pergunta para ele, né? Ele estava ali tão descontraído, tão tranquilo, tão sossegado. Mas ela pergunta para ele: você não é um deles? E ele diz: ah, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Eu não conheço esse homem, não. Não conheço esse homem de forma nenhuma. Lá no versículo de número 58 desse capítulo, está dito o seguinte: Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os servos para ver como aquilo ia terminar. Ele queria só assistir o julgamento de Jesus, né? Só assistir como é que as coisas iam acontecer. Seguindo de longe. Para quem já conhecia, seguir de longe é meio estranho, né? Para quem já sabe, ficar de longe é meio estranho. Jó diz lá: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu conheço o Senhor, de contigo andar, isso é muito bom. Mas Pedro, nesse momento, ele seguia Jesus de longe. Como muitas vezes os cristãos também fazem isso. Seguem Jesus de longe, né? Conhecem a palavra, né? Mas ficam olhando para Jesus de longe porque não querem se comprometer com o Evangelho. Porque se você disser que você é cristão lá no seu trabalho, as pessoas já vão olhar para você de forma diferente e esperar que as suas atitudes sejam atitudes diferentes. Se você disser lá na escola, então, que você é um cristão, que você serve ao Senhor Jesus, as pessoas já vão olhar para você de forma diferente. Já vão questionar muito. E às vezes você fica com medo, de repente você encontre um ateu que coloque você no chão porque você não estudou muito a palavra e você não conhece muito a palavra, então você não quer entrar em confronto. Alguns dizem: é bom entrar em confronto, eu não gosto de discutir, né? Mas quando surgir, você vai ter que responder. Você precisa responder a respeito da sua fé. Do porquê que você é diferente, do porquê que você age diferente, do porquê que você crê diferente. Por que você anuncia esse Cristo e quem é esse Cristo para você de verdade? E por que ele faz tanta diferença? E por que você insiste tanto em falar dele, em viver como discípulo dele, parecendo com ele, seguindo a ele, falando a respeito dele? Mas Pedro sucumbiu ali diante daquela empregada. Com autoridade fez pergunta. Uma simples pessoa. Né? Mas como ele estava assustado e com medo já, né? Como muitas vezes, muitos de nós ficamos com medo que alguém pergunte e questione a respeito da nossa fé. Nós ficamos receosos, né? Aqui não diz a idade daquela empregada, né? Poderia ser alguém mais jovem, né? Não oferecia perigo nenhum a ele como discípulo de Cristo Jesus, né? Mas quando ela diz: ó, você estava ali com o Galileu. Quando Pedro ouviu
Ele estava com o Galileu. Foi como que essa empregada vem falar que eu estava com o Galileu? Aqui é a primeira vez que Jesus é chamado de Galileu. Ele deve ter perguntado, mas o que essa moça quer comigo? Como que ela sabe a respeito de Jesus? Ele deve ter falado, fica quieta, menina, não fala nada para ninguém não. Você está doida? Eu não faço parte desse grupo aí de jeito, nem conheço esse Galileu de jeito nenhum. Não havia nenhuma ameaça ali para ele, né? Mas Pedro estava assustado, porque ele estava exatamente ouvindo de alguém que não tinha conhecimento nenhum, falando para ele a respeito do Cristo que ele cria, a respeito do Cristo que ele tinha sido chamado para pregar, para anunciar. Agora uma pessoa que é distante de longe, vem e diz, olha, você estava com Galileu. No verso 71, amados irmãos, registra que Pedro negou diante de todos. Quando se dirigia para a porta, Pedro foi visto por outra empregada que disse que eles estavam ali, e aos que estavam ali. Então todos, né? Ele negou ali diante de todos aqueles que estavam ali. E quando ele negou diante de todos, também, abra comigo lá em Mateus 10, 32 e 33, nós lemos esse texto hoje. Ele vai se lembrar do que Jesus falou, e nós também nos lembramos quando as coisas acontecem conosco, né? Porque nós também conhecemos a palavra. Lá em Mateus 10, versículo 32 e 33. Diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que está no céu. Certamente que neste momento, né, Pedro se lembrou, caiu em si, né, que ele tinha cometido o pecado da negação. Que ele tinha negado Jesus ali diante das pessoas. E ele deve ter se lembrado que se ele estava negando Jesus diante das pessoas, Jesus também não iria reconhecê-lo naquele dia. Ele deve ter sofrido ali um impacto muito grande por aquilo que ele conhecia, por aquilo que ele queria ser, por aquilo que estava acontecendo com ele e que estava se cumprindo ali na sua vida. Isso pode acontecer conosco, isso pode acontecer com você. Negar a Jesus. E em momentos assim, os mais comuns possíveis. Quando tem alguém precisando de uma oração e você não ora. Quando tem alguém precisando de ouvir uma palavra e você não prega. Às vezes nós pensamos que a negação é tão somente quando nós dizemos que não conhecemos a Jesus. Não. Quando nós nos negamos a fazer aquilo que nós sabemos que temos de fazer e não fazemos. Lá no seu trabalho, você sabe que você não trabalha para o seu patrão, você faz porque você trabalha, não porque você precisa, você trabalha para a glória de Deus. Você sabia que cristão só trabalha para a glória de Deus? Ele não trabalha porque ele precisa? Porque quem supre as necessidades do cristão não é o trabalho que ele tem, mas é Deus. E você trabalha para a glória de Deus, então você trabalha para, como se estivesse servindo ao Senhor e fazendo as coisas para o louvor da glória do nome do Senhor. Por isso que o melhor funcionário das empresas são os cristãos, os que creem no Evangelho, os que entregaram a vida para Jesus, os que servem ao Senhor no seu dia a dia e servem também trabalhando, e os servem também na escola estudando. Se você não fizer uma dessas coisas, você está negando. Se nós não fizermos, nós estamos negando. E às vezes você diz, eu não sei, eu não entendo muito bem desse tema a respeito da Bíblia, né? Eu não sei muito bem quem é esse Galileu aí, não, né? Aprenda a respeito de Jesus. Conheça Jesus na sua intimidade e conheça Jesus também da sua palavra. E não negue Jesus. Em momento algum da sua vida, né? Fale,
o tempo todo sobre Jesus. Testemunhe Jesus na sua vida. Segundo momento na vida de Pedro, segundo degrau que Pedro desceu, amados irmãos, no versos 71 e 72 do capítulo 26, é o segundo degrau que Pedro desce, não pela sua vontade, mas para cumprir a palavra do Senhor, o nosso Deus. Agora é a negação com um falso juramento. É a negação com juramento. Você já imaginou? Que tristeza para ele. Agora que nós estamos olhando isso aqui, dizendo como pode Pedro, né, jurar diante de algo que ele sabia, que ele tinha passado, que ele estava vivendo. Como pode jurar que não conhece, sendo conhecedor? Como pode dizer que não estava ali, jurar que não estava ali ainda? Como ele já estava envergonhado, né? Eu disse para os irmãos, né, que saindo pela direita, ele estava saindo de novo. Estava saindo de novo. Ele estava saindo, né? Estava lá agora perto da porta, já saindo. Como dizendo, estou escapando, né? Não vai acontecer pela segunda vez, de jeito nenhum. E exatamente ali quando ele chega na porta, outra criada o reconheceu. De onde ela o reconheceu, ele não sabia, né? E creio que nem ela, mas, né, ela tinha que reconhecer a Pedro ali naquele momento na saída. Para Pedro poder estar dizendo assim, ó, estou sofrendo aqui os ataques das criadas, né? Meu Deus do céu, não posso ser uma criada. Pegar trauma com criada. Falou que é criada, eu estou correndo, estou fugindo, porque não é possível. Parece que todas elas me conhecem. Não sei por onde eu andei que eu conheci tantas criadas desse jeito. Era a guerra contra as criadas, né? Que deveriam cumprir, né, aquilo que era a vontade de Deus, a palavra do Senhor nosso Deus. E é Deus usando pessoas que você não imagina que Ele possa usar. Mas Deus faz a sua obra. Ele usou até uma mula para falar com Balaão. E agora aqui Ele está falando com Pedro através dessas criadas. E essa criada foi terrível na vida de Pedro. Porque a outra ainda falou assim, você conhece? Agora essa aqui não. Essa aqui não. Essa aqui tem a língua mais solta, né? É aquela que fala pelos cotovelos, né? E ela já falou bem alto, para todos ouvir, né? Ah, esse também estava com o Nazareno. Esse estava com o Nazareno. No meio de todo mundo, é para todos ouvirem, né? O impacto para Pedro certamente foi muito grande, né? E pelo lembrar lá de Mateus 2:23. Porque ele conhecia, ele estava com Jesus, ele caminhava com Jesus, ele era uma pessoa que não se esquecia dos ensinamentos de Jesus. Era uma pessoa muito zelosa. E lá em Mateus 2:23 diz assim, amados irmãos: e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Ele deve ter ficado arrepiado, falou, Senhor, de onde vem tanta orientação, tanta direção, tanta sabedoria para uma pessoa aí tão simples, né? Para uma empregada. É uma profecia que está se cumprindo e ele se lembrou disso certamente na vida dele. E mal sabia aquela menina que ela não estava falando dela mesma, mas que ela estava falando da parte de Deus para cumprir a palavra do Senhor, o nosso Deus. E levar a Pedro a ter um encontro novamente com Deus. Levar a Pedro a ter um encontro novamente com Deus. Às vezes nós também passamos por isso. E alguns precisam passar por isso. Para ter um novo encontro com Deus, descobrir novamente quem Ele é diante do Senhor nosso Deus.
E é o caminho dos degraus onde nós não subimos ao encontro de Deus. Porque ninguém sobe ao encontro de Deus. É Deus que vem ao nosso encontro. Nós sim, sempre descemos para ir ao encontro de Deus. Jonas fez isso. Desceu até as profundezas para se encontrar com Deus. Pedro desceu alguns degraus da sua vida para ter um novo encontro com Deus e renovar o seu chamado, porque ele estava ali naquele momento como que desistindo, né? Depois ainda chamou os outros para pescar. Ele negou com juramento: não conheço tal homem. Não conheço tal homem. De jeito nenhum. Conheço. Mas também ele conhecia Mateus 5,34. Volte lá, em Mateus 5,34. Pedro também conhecia Mateus 5,34. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. A negação de Pedro só foi se agravando. Agora, ele diz: eu não conheço esse homem. Você já negou alguma vez a Jesus? Já virou as costas, né? Por medo de não ser aceito, para não causar constrangimento às pessoas, com medo de ser questionado sobre a sua fé? Pedro, verso de número 73, ele diz: então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Eu juro que eu não conheço esse homem. E ele se lembrou que ele não podia fazer nenhum juramento. E principalmente a respeito do seu Senhor. Principalmente a respeito da sua fé. E quantas vezes, né? Os cristãos querem fazer juramentos. Terceiro degrau que Pedro desceu é a negação com maldição. Negação com maldição. Agora aumentou, né, o grupo daqueles que vieram a questionar. Primeiro foi a empregada ali bem em silêncio e tal. Ele falou com ela e foi saindo. Aí depois foi a outra que deu um grito lá e todos olharam para ele. Agora, amados irmãos, no versículo de número 73, né? Pouco depois aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro. Pouco depois aproximaram os que estavam ali. Não era mais uma menina, não era mais outra menina. Agora todos que estavam ali se aproximam de Pedro. E diz para ele: com certeza você também é um deles, porque o seu modo de falar o denuncia. Seu modo de falar o denuncia. Não tem como você dizer que não seja um deles. Você não é daqui, ninguém fala assim. Seu sotaque é diferente dos que vivem aqui. Você é da Galileia, sim. Você tem sotaque daqueles que vivem lá na Galileia. E agora é um grupo que diz que ele é reconhecido porque o sotaque dele não é daqueles que estão ali, daqueles que estão lá na Galileia. Ele não consegue falar como eles. Então foi reconhecido. Regiões, né? Aqui no Brasil tem muitas regiões, né? Sotaques diferentes, né? Palavras diferentes são usadas, né? Os irmãos que já moraram em outros lugares, né? Conhecem muito bem. Os irmãos que viajam, né? Conhecem muito bem. Lugar pertinho daqui, né? Eu fui pastor durante 3 anos em Bofete. E quando eu estive em Bofete, eu dei aula na escola, né? E os meninos falavam assim para mim: pastor, por que você não fala igual nós?
Por que o senhor não fala igual nós? Né? O senhor fala diferente de nós. Né? O senhor devia falar igual nós. Eu não posso falar igual a vocês porque eu sou o professor, né? Eu tenho que falar do jeito que eu aprendi. E amados irmãos, quando ele diz isto, né? o galo cantou. O verso de número 74. Então ele começou a praguejar e a jurar. Aqui, Mateus não disse, ele começou a praguejar ele mesmo, dizendo: que miserável pessoa que eu sou. Que tolo que eu sou. Como que eu fui deixar eles me reconhecerem aqui? Como que eu fui permitir que isso acontecesse comigo? Ou se ele praguejou com aquelas pessoas mesmo, né? Vocês são todos uma camada de malditos. Por que vocês tinham que me atormentar aqui e me fazer errar e me fazer pecar? Não sabemos aqui, mas ele praguejou. Seu coração foi para um lado ali, né? E aí então, amados irmãos, ele se lembra também de outra passagem sobre essa questão. Nós temos lido também Mateus 10, 32 e 33. Nós já temos lido e repetimos. Para vermos aqui. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu negarei diante do Pai. Essa deve ter batido muito forte no coração de Pedro. Aquele que prometeu proteção para Jesus, aquele que prometeu estar com Jesus, aquele que prometeu que de maneira nenhuma alguém ia tocar num fio de cabelo de Jesus, agora ele nega a Jesus. Mas uma coisa acontece com ele. Ele chora amargamente. Ele reconhece que ele cometeu pecados. Ele reconhece que ele negou a Jesus. Ele reconhece que aquilo que Jesus tinha dito se cumpriu ali na vida dele. Porque ele se lembra também que isso estava programado. Abra lá nesse mesmo capítulo, Mateus 26, o verso 31 e o 32. Mateus 26, o verso 31 e o verso 32. Ele se lembra também que isso já estava programado para ele, né? Diz assim, verso 31 e 32. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ferirei o pastor e o rebanho e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus está dizendo aqui, né, que ele seria uma pedra de tropeço na vida dos discípulos. No caso de Pedro, ele ia cometer pecado. No caso dos outros, iam fugir certamente, né? Porque o pastor será ferido e o rebanho disperso. Todos eles estavam dispersos. Mas aí depois, no versículo 30 e 32, ele conclui: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galileia. Já estava também na agenda de Jesus esse encontro logo após este momento. Um encontro para a restauração. E depois João vai registrar. Quando Jesus vai perguntar para ele: Pedro, você me amas? Me ama? Amados, esse canto do galo para Pedro significou muito. Né? Seja o canto do galo ou o toque da corneta, né? Mas significou muito. Porque foi exatamente o momento em que a palavra do Senhor bateu muito forte ali na sua mente, no seu coração. E ele descobriu quem ele era e o que ele precisava fazer. Ele disse: eu neguei.
Ele chorou e se arrependeu. Judas entrou num remorso tremendo e tirou a sua própria vida. Mas Pedro não. Pedro chorou, se arrependeu daquilo que ele tinha feito. Nessa noite eu gostaria de deixar para você esta mensagem desse encontro, desse reencontro de Pedro com Jesus. De rever, né, como você está vivendo. De rever o que você está vivendo. De rever se você tem sido alguém que testemunha do Evangelho, que fala do Evangelho, que vive o Evangelho. Ou você tem sido alguém que tem negado a Cristo Jesus na vida. E tem negado a Cristo Jesus não somente o falar, mas tem negado a Cristo Jesus também o seu tempo de oração, seu tempo devocional, seu tempo de leitura da palavra, seu tempo de comunhão, seu tempo na vida da igreja, nos trabalhos que existem na vida da igreja. E para orar você não pode dar desculpa, porque nós temos uma torre de oração que funciona 24 horas por dia na sexta-feira. Então você não tem desculpa para dizer: eu não posso participar porque eu não tenho tempo. Porque você tem 24 horas para você escolher meia ou uma hora. Então não tem como você dizer: eu não posso participar, eu não tenho tempo para participar, eu não posso orar. E se não for na sexta-feira, tem de segunda a domingo, ou de domingo a segunda, na Torre da Igreja Nacional. E o dia que você quiser, você pode dar o seu nome, e você pode estar orando, e você pode estar intercedendo pela vida das pessoas. Então eu quero deixar com você, sexta-feira nós estaremos juntos para ver, não o que aconteceu com Pedro na sexta-feira, mas o que aconteceu com Jesus na sexta-feira. Mas até lá eu quero que você esteja pensando a respeito desse momento da vida de Pedro, quando o galo cantou na vida dele. Quando ele se recobrou de quem ele era e do que ele precisava fazer. Se você tem cometido pecado, se arrependa, faça como Pedro. Se arrependa, chore, lamente, peça perdão ao Senhor. Ele está sempre pronto para te perdoar, para te restaurar, para te dar uma nova caminhada, uma nova vida. Para que você viva realmente uma vida cristã que vale a pena ser vivida e sirva dessa forma ao Senhor, o nosso Deus. Para que você possa anunciar, né, o fim daquilo que você está vivendo de tristeza, angústia, por não ser um cristão autêntico. Por não estar vivendo aquilo que você esperava viver. Como um cristão verdadeiro, como alguém que professou a sua fé, como alguém que disse: eu quero aceitar Jesus como meu único, suficiente Salvador, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser membro da igreja, porque eu quero servir na vida dessa igreja, porque eu quero participar na vida dessa igreja, porque eu quero ser alguém que serve no reino de Deus sobre a face da terra. Mas de repente isso passou na sua vida, de repente isso ficou distante da sua vida, de repente você está olhando para o que está acontecendo na vida da igreja, para o que está acontecendo no reino de Deus, e você está de longe olhando e você não se envolve. E você tem muitas desculpas para dar porque você não envolve, porque ninguém te chama, porque você fica sempre esquecido. Não, de jeito nenhum. Nós não temos desculpa. Nós somos chamados para servir no reino, pelo Senhor nosso Deus. Então onde nós estivermos, nós vamos servir ao Senhor. Onde nós fomos chamados, nós vamos servir ao Senhor. Essa noite eu espero que o galo cante na sua vida, que você possa dar uma olhada para você, perceber que esse é o tempo da graça, é o tempo da restauração na sua vida, para que você se volte como servo de Deus, para servir ao Senhor. E como diz o salmo, servir ao Senhor com alegria, com satisfação, fazer a vontade do Senhor, o nosso Deus. Feche teus olhos, eu quero orar com você neste momento. Pensando que na sexta-feira nós estaremos aqui para relembrar aquilo que Cristo passou por nós lá na cruz do Calvário. Mas não vamos estar olhando de longe, não. Nós vamos estar vivendo essa sexta-feira daquilo que Jesus passou e sofreu por nós. Mas depois da sexta-feira nós vamos estar domingo pela manhã aqui para contemplar
ressurreição de Cristo Jesus. Para declarar que Jesus está vivo, porque Ele ressuscitou. E para que se cumpra a palavra do Senhor, o nosso Deus, na nossa vida, através do apóstolo Paulo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de graça, poder e misericórdia. Nós louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque um dia o Senhor nos chamou e o Senhor nos trouxe para debaixo da Sua maravilhosa graça. Estamos agradecidos, Senhor, porque o Senhor tem nos colocado muitas vezes à prova, em situações como colocou Pedro, para provar, Senhor meu Deus, a nossa fé, para nos despertar, Senhor, para nos trazer para um avivamento, para um reencontro com o Senhor. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, pelas servas, pelas criadas deste mundo que vêm e questionam a nossa fé. Nós agradecemos, Senhor, pelas multidões que vêm e questionam a nossa fé. Porque assim, ó Deus, nós somos despertados para aquilo que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Senhor nos trouxe para debaixo da Sua maravilhosa graça, para aquilo que o Senhor nos constituiu igreja, para sermos discípulos Teus e fazermos discípulos Teus e falarmos o Teu Evangelho às pessoas que necessitam ouvir da Sua palavra. Por isso, Pai, nesta noite, nós queremos, em nome de Jesus, pedir perdão pelos momentos que nas nossas fraquezas nós negamos ao Senhor. Nós deixamos de anunciar ao Senhor, Pai. Nós deixamos de testemunhar o Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vem, Senhor meu Deus, nessa noite e restaura-nos, Senhor. Mostra aquilo que está errado e aquilo que precisa ser corrigido nas nossas vidas, Senhor, para que possamos ser discípulos do Senhor Jesus, para que possamos fazer a Sua vontade, testemunhar, Deus, a Sua palavra e viver, Senhor Deus, como cristãos autênticos. Que as pessoas possam ver algo do Senhor em nós, através do Seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, que nos lavou e nos remiu de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, eu oro. Amém, amém, amém. Amém. Que você possa viver esta nova vida, esta restauração na sua vida, de testemunhar a respeito de Jesus, de proclamar a respeito de Jesus, e de falar sempre com muita alegria, porque Ele é o seu Salvador, Ele é o seu pastor. Sem Jesus, a vida não tem sentido. Sem Jesus, a vida não vale nada. Hoje de manhã eu perguntei lá na classe da escola dominical, né? E a dona Madalena já levantou com uma expressão, né? Eu acho que é lá do lado dela também, né? Sem Jesus, nós